Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, o podcast da banda Revolução Permanente aqui na Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV. Né? Estamos aqui novamente para mais uma edição, né? A gente está, novamente, peço desculpas a todos que a gente está desfalcado aqui do companheiro Carlos de Chimia por mais uma semaninha, mas logo está de volta aí, companheiro. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto, que muita gente pode estar até esperando a gente falar sobre, mas a gente vai procurar tratar a coisa de um ponto de vista diferente, que a gente vai falar um pouquinho aqui dos famosos Mamonas Assassinas, que muita gente conheceu aí e tal, muita gente tem opiniões divididas sobre, né, e a gente vai falar um pouco sobre eles hoje aqui, né, tratar um pouquinho do assunto e fazer alguns comentários aí, procurando tratar a coisa de um ponto de vista diferente, né? Antes de passar assim para discussão, de fato, né, eu quero dar os avisos tradicionais nossos, né? Primeiro, gostaria de pedir para você que está aí ouvindo a gente, seja na Causa Operária TV ao vivo, seja na Rádio Causa Operária, seja no acervo da Causa Operária TV, vou pedir para você ir dar o like no vídeo, né? Para ajudar a gente a ranquear na transmissão, ranquear no YouTube no geral, ajuda bastante, né? Dá um apoio aí pra gente através do seu like. Pedir pra você se inscrever no nosso canal da Causa Operária TV. Tem bastante gente que assiste a Causa Operária TV, mas não é inscrita, e isso daí faz uma certa diferença, né? Então, ajuda a gente aí. A gente tá com 89 mil inscritos, se eu não me engano, chegou rumo aos 100 mil inscritos, que é pra gente ter aquela plaquinha de prata maravilhosa, né? Poder ter aí subir um degrau aí, né? Digamos, na escala aí do YouTube, né? Ser finalmente reconhecido nesse sentido pelo YouTube. Que pode ser uma coisa boa ou ruim, né? Julgando pelas recentes atitudes do YouTube aí com relação aos canais que tem o conteúdo político, né? Bem, vou também pedir para você que está aí se tornar membro da Causa Operária TV. Com apenas R$8 ao mês você ajuda a gente aqui no financiamento e na construção da Causa Operária TV e nos organismos da imprensa da Causa Operária TV, né? E fazendo isso você está aí contribuindo com o nosso trabalho, né? E com a nossa missão aqui de fazer uma televisão independente, sem financiamento capitalista, sem rabo preso. Mas bem, né? Vamos começar? Quem que dá a partida nessa historinha aqui? A partida? Vamos ver. Vamos lá, né? A gente primeiro acho que é bom marcar, né? No dia... Pessoal, isso é outro alinhamento dos planetas. Mais ou menos um alinhamento, né? A gente precisava definir um tema, estávamos pensando em qual seria, e aí coincidiu de ser 25 anos do acidente que matou os Mamonas Assassinas. Mas não no mesmo dia, né? No dia 2 de março, é isso? 2 de março. Só que esse podcast vai ser vai ser transmitido no dia 5 de março. Que é? Sexta. Só que é aniversário do Dinho. Seria, se estivesse vivo, 50 anos de nascimento. 50, hein, cara? Nem para engraçado. 50 anos do nascimento do Dinho. Eles eram bem novos, né? Vulgo Dinho, mas nome de batismo Alexander Alves, baiano, vocalista dos Mamonas Assassinas. Nascido em Irecê. Caramba. Então, aí começou isso aí, né? A gente, no dia que a gente decide o tema com base na data, tem outra data só pra gente não perder a tradição de ter data. Tem outra, então, como se diz? Duas coincidências aí, duas datas. 50 anos do vocalista Dinho e 25 anos do acidente que pôs fim ao Mamonas Assassinas, que foi, acho que, um fenômeno do entretenimento brasileiro nos anos 90. Durou muito pouco, mas foi um negócio... Quem viveu a época sabe como foi o negócio. Foi tinha Mamonas Assassinas em todos os lugares. Quando você ligava a televisão, podia ser no noticiário, no Jornal Nacional, podia ser no Aqui Agora, no famoso Aqui Agora. Antes que morreu. Podia ser nos programas de auditório, que eles ficavam o dia inteiro, o domingo inteiro, no programa de auditório, que intercalava entre uma emissora e outra nos domingos. Podia ser no programa infantil da Xuxa, podia ser no programa
de velhinhos da sei lá quem, mas eles estavam em todos os lugares onde você olhava. Eu lembro de uma matéria no jornal que questionava aí, né? Porque a música deles tinha muito palavrão, mas ela fazia muito sucesso com as crianças, é óbvio, porque quem gosta de falar palavrão é criança, né? Isso aí também é um negócio... Tem uma discussão pra aqueles funk... Tem uns funk que tem muito palavrão, muita sacanagem, que geralmente quem gosta é o pessoal mais novo mesmo, né? Porque é criança que gosta dessas coisas no fim das contas. O cara tá aprendendo hoje o palavrão, né? E tal. Então, eu lembro que tinha uma matéria no jornal que fazia toda uma discussão sobre isso. E eu lembro uma coisa engraçada. Eu era criança na época. Mas eu lembro uma coisa engraçada é que eles... Tem uma música que tem a palavra suruba, né? E aí no programa eles procuravam a palavra suruba no dicionário, as crianças e o, e o apresentador. Os anos 90 não época era sem limites. Era muito bom, mas aí no dicionário suruba era bagunça, não era o significado real aí que o pessoal conhece. O pessoal aí de casa, né? Falava muitas coisas. Hoje em dia, com certeza, as músicas todas iam ser censuradas. Até bom Ou pela direita ou pela esquerda. Isso aí nós devemos dizer, que teria muita música censurada ali, hein? Ah, teria, hein? Teria. Não teve esse episódio do... Ixi, agora não vou lembrar o nome do cara, não vou lembrar o nome da música, não vou lembrar o nome de nada. Mas vou falar genericamente que a esquerda fez uma pressão no Spotify pra apagar um funk aí, apagar um artista de funk, eu não vou lembrar o nome. Que falava da cachaça, que a menina enchia a cara de cachaça, ele eu ia lembro vagamente fazer amor com ela, sob efeito de... Robocop gay, por exemplo, teria que ser cancelado. Só pra pegar um exemplo aí, né? Robocop gay seria canceladaço. Não, esse negócio do cancelar. Os caras estão cancelando até os Beatles, porque tem a história que o John Lennon bateu numa garçonete e tal, agora Beatles é ruim. Não, tentaram tudo, cancelar cara. os Beatles até, eu acho, pelo nome do disco, Abbey Road, eu acho um negócio assim Ótimo, também. tá certo. Que tinha lá, história também, porque não, o Abbey Road, o nome da rua, até fez alusão a um cara que era racista, um bagulho assim. É uns negócios aí. Não, era o Penny Lane. Penny Lane. Era por causa do Penny Lane. Nossa, porque o Penny era o sobrenome de um cara que era escravagista. Aí os Beatles fizeram a música, mas a música não tem nada a ver com escravagista. Mudaram pra Malcolm X. Da música, né? Tem nada a ver, porque Penny Lane é o nome de uma rua da cidade dele. Mas tem que mudar o nome da rua pra Malcolm X. O disco... Ou mudar o nome da rua pra Carol com K e fazer a música Carol com K em vez de Penny Lane. Eles lançaram um único disco, os Mamonas, né? Que vendia tanto esse disco, cara, que eu acho que o pessoal comprava Vendeu até pra água. servir Tinha três, né? porte de copo, sabe? Eu tinha um tudo suporte de copo, destruído, que eu era cerveja. criança, eu brincava. E o encarte tinha um negócio mesmo, destrua esse encarte, tinha um negócio pra você recortar. Tinha uma marquinha de também. recortar assim, rasgue aqui e destrua o seu encarte. Exatamente. Corte aqui e destrua o seu encarte. Eu falava, pai, o que é isso? Aí meu pai falava, que se você cortar aqui, você vai estragar o negócio. Exatamente isso. Vamos cortar, pai, vamos cortar. Não, se você cortar aqui, você vai estragar o encarte. Mas antes disso, eles tinham outra banda, não era, Henrique? A banda Utopia, era sério e tal, né? Eles fizeram... Tava meio com uma Legião Urbana, assim. Eles tinham cover. Fazia cover do rock nacional, né? Paralamas, Barão. Numa época que o rock nacional tava meio em baixa, né? Mas O geralmente... rock nacional tradicional dos anos 80 tava meio baixa, né? Essa época que o negócio fica embaixo, surge bastante saudosistas, né? Que querem... Também quando a água baixa, aparece todo o pútrido do fundo do poço. Também. Mas aí... Só uma coisa sobre cancelamentos cômicos. Eles poderiam ser cancelados até pelo logo, agora na pandemia, eles poderiam ser cancelados pelo logo da banda. Porque ele poderia dar gatilho nas pessoas por causa da pandemia, por exemplo, porque ele parece um vírus, assim. A Mamona... A Mamona parece um Mas coronavírus. a capa do disco, põe a capa Ou melhor, do disco o coronavírus parece uma Mamona. Põe a capa. Alguém já tinha Respeitar falado. a Mamona, tá ligado? Põe a capa do disco aí. A capa do disco já é motivo pra você verdade. A capa cancelar. do disco Peitão. já dá uma censura. Essa é a capa oficial. O pessoal vai me perdoar que eu sou novo demais pra pegar essa Deixa eu época ver. aqui. Eu não sei se é essa a capa do disco que a gente tá olhando aqui. É isso mesmo, essa é a capa. E aquele encarte recorte aqui, Ó, ele tá exatamente assim no CD. Essa logo aí de Mamonas Assassinas, que é um MA, que é o Volkswagen de ponta cabeça, também é motivo para cancelamento, porque o Volkswagen foi feito pelo Hitler. É verdade. Lá na Alemanha nazista, então... Cancelar tudo, cancelar Cara que sai... Empresa nazista. Teria que cancelar. Matou bilhões. Recorte aqui, estrague o seu encarte. E antes de mais uma piada dos companheiros, eles ficaram... Eles ficaram menos... Além de, eles estavam tocando cover do Legião Urbana, aí eles ficaram menos sérios e foram fazer o...
Será, cara? Será que eles ficaram sério? menos sérios? O que você acha que é mais sério? Fazer Ó, cover esse de... programa, Profissionalmente esse falando, programa é sobre o Mamonas Assassinos, não é sobre Legião Urbana, por favor. Aí você vê como é que são as coisas. Não vou nem comentar, ó. Então eles ficaram sérios. Na verdade, não. E aí virou Mamonas Assassinos e gravaram um disco em 95. O disco esse da Mamoninha. E fizeram a turnê. Esse show, o último deles, é o último show da turnê. Era o último show da turnê desse disco. Sério? Era o último Era dos o últimos? Caramba. Dali, eles iam a Portugal começar a turnê internacional desse disco. Em Portugal, que tem aquela música. Tem a música. Tem a Também é música do cancelado, português, né? também é Porque cancelável. zoa os portugueses, Cancelável. nossos irmãos aí de língua e tal. Infelizmente, por conta da rotina de shows, como o Henrique lembrou aqui antes de começar o programa, ele foi falado até que eles tocaram 4 vezes no dia só. Chegaram Nem a eu, tocar nos meus 4 bons vezes tempos, no dia fazia só. esses tantos shows. Não, isso aí só... O piloto morgou e etc e tal, e o avião caiu. Bom, a culpa é sempre do piloto também, né? É. Isso a gente tem que dizer. Quando eu era criança, vinha cada história, cara, que os caras contavam que, na verdade, quem tava dirigindo o avião era o Dinho. Eu falava, por quê que o cara estaria dirigindo um Porque eles tiram avião? sarro e de Aí repente ele resolve dirigir, zoar. aí o piloto, não, gente, pô, veja bem, não, vocês vão morrer, tá bom, vai, dirige, o cara insistiu muito. O Deixaram avião foi pousar ali no aeroporto de Guarulhos, teve que arremeter e acabou quando a gente- arremetendo. Que é quando a gente descobre o significado da palavra, né? Exatamente. Que depois seria usado no eu outro descubro voo. o que é arremeter com o acidente do Mamonas Assassinos. E Aí depois depois, você usado no outro voo. depois caiu. eu já peguei uns 2 aviões que teve que arremeter. Eu confesso que eu fiquei com anos na mão. Mas. Pois é. Foi uma arremetida. Mas. Então, é interessante. Eu acho que é bom contar essas histórias, porque, igual o Kaká falou, a gente viveu essa época. Eu tinha de 10 para 11 anos nessa época, imagina. Eu uma era um loucura. pouquinho mais novo, tinha uns 5, 6 Eu anos. também um pouco mais novo. Pouca coisa, né? Ó, tem uma história também interessante, antes da gente entrar depois nos detalhes, né? Que eles foram descobertos aí. Puta, agora eu não vou lembrar o nome do cara, Não, mas... não é o Rick Bonadil, não? Não. Tá. não. Dedé Santana. Não, calma aí. É o seguinte, a história, como eles foram descobertos, que é o acaso. Tinha um cara que era filho de um cara de gravadora, que tinha uma banda chamada Baba Cósmica. Putas! Nossa senhora. Esse Baba cara Cósmica. Pegou a fita demo, não do Utopia, acabou pegando a fita demo das músicas de zoeira deles. Ele falou, caramba, isso aqui é muito legal. E como ele era filho do cara de gravadora, ele falou, ó, acho que isso aqui vai dar bom, né? E esses caras depois, aí esse cara foi responsável por ter colocado o Mamonas Assassinos aí É verdade. na gravadora. E o Baba Cósmica que E, já o Baba estava na Có- MTV, e a hein? música do Baba Cósmica, que eles gravaram uma música do Baba Cósmica, né? Em consideração ao cara, que é aquela Sábado de Sol. Que depois fez sucesso também na versão do Baba Cósmica. Mas o Baba Cósmica, infelizmente, só tem essa música famosa. Cara, não... eu ouvi uma história diferente. Mas eu acho que é parecida com essa. Eu acho que a sua história... É que eu esqueci o nome do cara do Baba Cósmica, tem que ver aí. Rapidamente a gente... Depois ele trabalhou na MTV depois e tudo. A história que eu o ouvi Baba era Cósmica semelhante. vai- Que eles tinham uma banda, que era uma banda séria, e aí que eles tinham gravado umas músicas de zoeira pra avacalhar com um amigo deles. Fazer uma piada, fazer uma sacanagem com um amigo, aniversário, sei lá o que era. E aí alguém ouviu, alguém da gravadora, não sei se filho de alguém ou alguém mesmo. Acho que a história deve ser. A partir daí a história. Eu acho que aí o cara falou, meu, faz isso aqui que a gente te dá um contrato aí, sei lá, uma coisa assim. Mas você vê que a coisa já começa assim, né? Não era bem isso que os caras queriam não era fazer. bem isso que eles queriam mas fazer. tudo bem. Meio que um acaso, né? Mas Interessante. devia ser um negócio bastante, como muita coisa era nessa época, né? Devia ser um negócio bastante montado, assim, né? Bastante... Não sei, né? Não sei avaliar, assim, né? Eu não sei como é que eles não pagaram milhões de royalties por causa daquela de... É um que pouquinho eles mudam diferente. Eles mudam um parte. pouquinho. É um pouquinho diferente. Fica a dica. Aí eles conseguem... Mude a música original. É muito dinheiro. Plagiei. Plagiei, sim. Ela é quase uma paródia, mas é um pouquinho diferente, que é o estilão deles, né? Eles têm
É quase um estilo paroquial. Antes da gente entrar, como você falou, nos pormenores, né? Eu queria falar assim, a minha relação, porque eu sou da geração posterior, eu nasci já deles já tinham morrido fazia tempo, né? Como eu conheci, né? Foi assim, gente mais velha que me mostrou, né? E eu acho engraçado o seguinte, eu conheci eles por causa das animações em Flash. Porque tinha muita na internet, assim, tipo em 2010, 2009, O que assim. é animação em Flash, Kaká? Tipo... Oi, que área. Porra, aí também você tá, Parece a né? animação do Flash, que é o herói, né? Flash é um programa de computador que serve pra fazer desenhozinho. Aí tinha uns sites com animações feitas com esse programa de computador. Então, tipo, tinha muita animação em Flash de Mamonas Assassinas, assim. Tipo uns clipes, como se fosse um clipe da música, sabe? Isso aí, nossa, faz 11 anos atrás. Aí, tipo... Vocês falaram que é uma coisa que tinha uma inclinação infantil até, o Mamonas Assassinas, apesar de ser um negócio muito chulo. Aí o pessoal fazia, né? E tinha um pouco essa coisa, né? Era aquelas coisas... Eu não diria nem que é em Flash, é tipo no Paint, assim. Eu não sei se eu encontro, se eu der no YouTube agora, né? Eu não sei se eu encontro aquelas animações antigas, assim, que o pessoal fazia no Paint. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui que eu tô vendo aqui agora na minha frente, mas tem, assim, algumas. Tinha versões memes e não sei o que e tal. Porque teve um pouco... Era uma espécie de um mini revival que a internet fez do negócio deles com essas coisas. Então, tipo, fazia animações no Paint, porque a música em si já é uma música que tem uma... Ela se propõe a ser meio tosca. Então... Aí você vê o trabalho visual deles é bem tosco. Deles mesmo. Mas é um negócio proposital, né? Então, tipo... Acaba que o pessoal fazia essas animações de Paint, né? Que era uma coisa bem comum, inclusive, não era uma coisa assim... não é que nem hoje que tem, por exemplo, os memes derretidos que o pessoal faz hoje, que é uma coisa proposital. Na época era uma coisa até comum, assim. Apesar de... Era um tosco, mas era o que tinha, né? Aí o pessoal fazia essas animações e eu conheci uma parte das músicas deles por causa disso daí. Aí só depois, assim, que eu fui conhecer um pouquinho mais algumas músicas deles que eu não... Que fora essas que tinha nas animações. Em geral, as que tinha nas animações eram as músicas mais toscas, assim, aquelas bem simplórias que eram tipo Sabão Cracrá, por exemplo. Né? As músicas mais trabalhadas deles eu só fui descobrir depois, assim, por interesse musical mesmo. Bom. Eu ia falar mais uma coisa. O Chico falou do negócio arrumado, né? Com certeza era, né? Não, na medida em que a gravadora vê o negócio... um negócio que pode dar uma grana, né? Tanto que eles, eu não quis fazer nenhuma acusação, porque eu também não sei. Não, eu sei que não. Mas eu tô querendo explicar que não se trata nem de acusação. Se trata de que é uma coisa meio óbvia até, né? Que é óbvio que na medida em que os caras veem que isso daí vai dar um puta retorno financeiro pra gravadora, pras televisões e tudo, eles vão em cima. Tanto que os caras chegaram a fazer 4 shows por dia, né? É um projeto que ele é tipo uma coisa que é visivelmente comercializável. Nossa, e muito. E esse público que eles pegaram, que é o público criança, adolescente, porque eu lembro que eu gostava muito. Meus primos, que era 10 anos mais velho que eu, gostava muito também. Que eles, tipo, era adolescente e tal. É um público bom, assim, porque eles consomem aí de forma indiscriminada. A criança é um público historicamente, assim, muito, muito rentável, se você consegue fazer em geral. Por exemplo, de uns anos pra cá mudou um pouco isso, mas, por exemplo, a própria política de entretenimento do YouTube, há um tempo atrás, estava priorizando o conteúdo infantil. Você via muita gente fazendo um trabalho em cima de conteúdo infantil, tudo, porque sempre foi um negócio que dá muito dinheiro, em geral. É só isso daí, também acho que isso tem mudado um pouquinho, mas o próprio filme de Hollywood, por exemplo. Você pegar uns anos atrás aí, filme de Hollywood que fazia sucesso, que era os mais assistidos, era tudo filme de criança. Filme de super-herói, desenho animado, etc, etc. Tudo bem, vai vir alguém aqui me falar que filme de super-herói é filme de adulto, mas sei lá. Hoje em dia eles vou ser obrigado a discordar. Hoje em dia mudou um pouquinho esse eles esquema. Ficam tentando fazer aqueles super-heróis. Aquele super-herói mais maduro, né? Mas continua sendo filme de criança. Eles tentaram aprofundar no negócio, mas sei lá, é que é um público mais fácil mesmo, é um público bom.
E é interessante isso daí. Acho que é bom marcar isso daí somente pra mostrar, né? Como que o negócio... Por um dos motivos pelos quais a coisa estourou, né? Eles estavam no lugar certo, na hora certa. E tinha bastante... Tiveram sorte, né? Tiveram sorte. Só um destaque aqui. O pessoal que não perdoa, vamos lá. Acho que explica um pouco. Com Utopia ainda, eles gravaram um disco chamado A Fórmula do Fenômeno, que é um negócio interessante. Eles chegaram a gravar disco? Gravaram um disco. E lançaram 1000 cópias e venderam 100. Nossa, que Então, às vezes explica algumas coisas, né? E mesmo com o sucesso do Mamonas, a Utopia continuou na 100, né? 101. Continuou na 100. Foi atualizado recentemente no... 103. Eu vou comprar. E o Onde nome será do disco que é a Fórmula do Fenômeno. Engraçado, né? Parece também meio humorístico esse nome, mas tudo bem. Só uma coisinha, essas animações em Flash que eu tô falando... Nós voltamos pra animação em Flash? Já é um negócio de 20 anos atrás, que parece que é uma coisa moderna. O Flash recentemente foi descontinuado o programa. Tem um episódio muito interessante do Procultura sobre isso, inclusive, também, quem quiser assistir aí. Aí sim, gente. Pra vocês que, como eu, não fazem a menor ideia do que eles estão falando. Assista lá. Só essas animações em Flash do Mamonas Assassinas eu dei no YouTube aqui. Pra vocês terem noção, os vídeos são todos assim, 10 anos atrás. Tem um vídeo aqui que é a animação do... Só não deixa vazar o som, Kaká. Não abri o vídeo, mas tem aqui. Sabão Cracrá, animação, 11 anos atrás. O vídeo foi postado no YouTube 11 anos atrás. Essa coisa muito velha aqui. Um videoclipe de Lego de Shop Saints, 13 anos atrás. Né? E é um vídeo grande até, quando você vai ver aqui. Esse videoclipe de Lego, que é daqueles vídeos toscos que tinha antigamente, tem quase 3 milhões de visualizações, tem um clipezinho feito no Paint aqui com 10 milhões de visualizações de outra música. Tá? Sucesso total, né? Então, tipo, foi um mini revival que teve na internet, que o pessoal fez com Mamonas Assassinas usando... Eu não diria nem que era Flash, porque é um negócio muito tosco, eu não acho que é um degrau abaixo, só fazia, tipo, desenhos no Paint, aí ia mudando de desenho para desenho e chamava de animação, mas não era propriamente uma animação, quando você olha bem. Bom, e aí entramos na explicação sobre... Fenomenológica do Mamonas Assassinas. Nunca soube o que essa palavra quer dizer. E olha que eu fiz faculdade. Tem dificuldade até de pronunciar isso. Fenomenologia. É fenomenologia, Fenomenológico. Fenomenológico. Paradigma. Fenômeno. Por que uma banda que tinha um som mais puxado pro rock, no meio da decadência do rock nacional, tava meio embaixo, assim, naquela época. Meio já embaixo. Já tinha decaído, eu acho. Meio embaixo, porque não vamos... Tem banda de rock que nunca deixou de fazer sucesso, mas tava meio decaído, né? Na época em que tava muito em moda mesmo, era o axé e o pagode. Inclusive eles têm um pagode, verdade. Mostrando que isso é verdade. Que isso provando. Provando a tese. Por que essa banda fez tanto sucesso, mas tanto sucesso mesmo, né? E a gente está aqui para desvendar esse mistério. E eu queria que o Kaká falasse que ele tem uma tese interessante aí sobre o humor. Ele fala assim, parece que eu que tenho a tese sozinho. A desvendança. Ele não concorda, ele quer que eu apresente, ele vai Kaká, discordar. Ele não quer é um recurso radiofônico. Radiográfico. Lembrar que na época estávamos nas mãos de ninguém mais, de ninguém menos que nosso professor sociólogo. É verdade. Importantíssima, Fernando Henrique Cardoso aí na história. Achei que você ia falar do Rick Bonadil. É bom falar do produtor, o Rick Bonadil. Não ia falar da gravadora. Ele ia falar do Gugu Liberato. Os anos 90. O Gugu Liberato que já morreu, inclusive. Não, quem teve a juventude dos anos 90, na verdade. Talvez Mamonas tenha sido a única coisa. Exato. É exatamente isso. Porque o negócio foi ruim. Era Salvo exatamente Mamonas e o Fusca do Itamar. E Exatamente a Brasília isso. amarela. Tudo bem, vai lá, Kaká, fala aí. Não, é o seguinte, né? O rock nacional, a gente tava discutindo isso aqui, ele todo tem uma característica, assim, que
dificultou um pouco até a adesão, assim, popularidade real dele, né? O rock, não que o rock não seja real, não seja popular, de fato, mas a gente tem uma noção de que ele existe, o rock, ele meio que, a popularidade dele, ela é em parte uma popularidade real, mas ela em parte também é uma popularidade comercial, né? Que não tem um lastro social tão forte, por exemplo, quanto a popularidade do samba, né? O Mamonas Assassinas, em contrapartida, ele teve uma popularidade comercial muito grande, mas ele tem um grau de popularidade real maior do que as bandas de rock dessa época, se você for olhar. Ele é uma coisa bem lembrada, assim, tudo, né? Aí, como eu poderia colocar isso daqui, né? Por que que isso acontece em parte, né? O rock nacional todo, ele é um movimento, assim, voltando um pouco antes disso, né? O Brasil é um país culturalmente muito, muito rico, assim, a gente já mostrou isso aqui em vários episódios, que o Brasil, em especial no mundo da música, ele é assim, uma espécie de polo exportador de música, de produção de estilos musicais e tudo. Tanto por uma série de problemas que a gente já discutiu aqui. Questões do tamanho do país, a diversidade cultural, desenvolvimento econômico maior que o resto da América Latina, determinadas raízes culturais do país favoreceram o desenvolvimento e tal, uma série de coisas. Né? E acaba que assim, todo estilo musical que entra no Brasil de fora, ele acaba sofrendo uma espécie de deformação. É como se a cultura nacional ela, surtisse assim forçasse aquele efeito a se dobrar e se moldar um pouco a forma da cultura nacional. E tudo que chega aqui e não faz isso, acaba que meio que afunda um pouco, entendeu? Ao invés de dobrar, afunda. Né, como se fosse assim uma estaca que caiu no chão, assim, né? E aí, ao invés dela dobrar para o lado, ela vai afundando no chão. O rock nacional é um exemplo de coisa onde aconteceu um pouco esse efeito de afundamento, né? Então a popularidade dele, que é grande, acabou de ter uma necessidade de ser ampliada por meios comerciais. Porque se não houvesse uma promoção comercial tão grande e tal, é capaz que ele não fosse tão popular quanto ele é hoje. Né? Não falando que é ruim também. Sim, a gente pode abrir todo um debate, mas a gente não tá entrando nisso agora, né? Não, até só também uma coisa importante. O rock, como a gente conhece, rock brasileiro, como a gente tá acostumado a entender, é o rock brasileiro dos anos 80, né? Tinha rock antes no Brasil, mas é meio que outro capítulo da história, digamos assim, né? O rock da Jovem Guarda, ele tem até mais esse problema de não se dobrar a cultura nacional do que o rock dos anos 80, se você for talvez ver. Sim. Porque, tanto que ele foi, o negócio teve que mudar de forma, tudo como a gente já discutiu aqui, por exemplo, no episódio do Tim Maia. Né? Nós temos Mutantes, Secos e Molhados, Raul Seixas, que é rock também, mas é outra história, né? Mas vamos deixar isso que o pessoal capítulo... não reconhece como rock, né? É uma coisa meio louca isso aí. E aí você tem os anos 80, o rock brasileiro, ele ganha esse apelo comercial que você falou, de fato, né? Ele toca muito na rádio, aparece um monte de banda, de todo tipo. Aí entra. Cara, quando você tem um sucesso comercial muito grande, você tem desde coisa muito ruim até coisa muito boa. Eu vi já uma história, e é meio anedótico, sobre essa questão do rock dos anos 80, que fala um pouco sobre essa tentativa de enfiar o rock goela abaixo do povo, né? Que mais ou menos foi feito um pouco isso daí. Foi feito um pouco isso aí. E é uma história de que ia ter um show do RPM, não sei onde, e a produtora, a gravadora foi, sei lá, foi na porta não sei onde é que eles foram catar um pessoal assim, ia dar um sanduíche de mortadela pra cada um, pra usar uma se pro pessoal ir no show, pagava a entrada e tipo meio que comprou as passagens, levou o pessoal no show pra meio que fazer o negócio parecer mais popular do que ele realmente era. Tem histórias assim com relação a isso daí. Não, de fato, o rock brasileiro tem esse como diria o Rato de Porão, o rock brasileiro é uma farsa comercial, né? Mas tem isso daí, é importante saber isso daí, porque o pessoal confunde um pouco, né? Não se trata de falar se é bom ou ruim, nem nada disso, mas com certeza o rock, é só a gente olhar, em geral, as pessoas que gostam de rock são pessoas de classe média até. Uhum. É muito comum isso daí, o rock ser identificado como classe média, porque ele, embora tenha todo esse esforço para tornar ele comercial, ele não conseguiu se enraizar, né? Ele teve essa dificuldade, né? O caso do Mamonas Assassinas, né, que a gente está discutindo aqui,
ele tem uma peculiaridade, né? Que a gente pode ver a coisa do Mamonas Assassinas de uma série de ângulos que vão poder mostrar a diferença dele pro resto das bandas do rock nacional, né? O Mamonas Assassinas ele é um fenômeno que ficou muito mais lembrado, né, que os outros nesse sentido. Ele tem, como vocês falaram, um negócio meio explosivo, assim. E é uma coisa que a gente poderia colocar que ele correu até de certa forma, a gente tem que tratar, por exemplo, esse fenômeno até de uma maneira diferente que o resto das bandas. Porque até a proposta do Mamonas Assassinas não é necessariamente uma proposta que diz respeito somente à música. Né? A música, contrário. Inclusive, a gente pode considerar que ela é a menor parte do problema. Né? A gente pode colocar que o Mamonas Assassinas, mais do que uma banda que procura fazer música, uma expressão musical, né? Seria um grupo de pessoas que procura fazer uma espécie de um entretenimento que usa a música como forma. Mas a musicalidade em si não é o foco daquele entretenimento. É como se eles fossem uma espécie de grupo de comédia musical. Exatamente. Eu vejo assim também, a gente discutiu um pouco antes de começar o podcast, que eu particularmente falei isso. Eu não vejo nem eles como uma expressão musical, assim, né? Tipo, como, sabe, uma banda de rock. Né? Cite bandas de rock do Brasil. Eu não colocaria Mamonas Assassinas. Não porque eles façam rock ou não, mas porque eu entendo, eu concordo com isso aí que você falou. Eu acho que eles são um grupo de humor que faz música, né? E aí entra também o problema de que o diferencial, né? Como o pessoal gosta de falar. Tanto que a gente tava falando aqui, a música deles, ela é de um modo geral, ela é quase que uma paródia de outras coisas. E você consegue identificar facilmente. Quase por exemplo, todas. em quase todas. Por exemplo, eu falei que tem um pagode, que é aquela... Vou lembrar o nome agora. Eita, porra. Sei lá, aquela que é um pagode, todo mundo sabe. Subiu a serra, me deixou no... não lembro o nome dessa música. Lá vem o alemão. Lá vem o alemão, eles imitam... Aí tem uma que eles imitam o Falcão, o Belchior... Tem uma que eles imitam... Tem uma que eles pegaram o riff lá do The Clash... Tem, tudo você identifica. Tem o Vira também é uma referência ao próprio Secos e Molhados também. E uma zoeira também com o falecido... Como chama o português, cara? Não, ai, caralho. Morreu há pouco tempo. Ninguém lembra. Pô, falecido cara, português, coloquei. Desculpa aí. Falecido português. Pedro Álvares Cabral. Mas ele é um cara importante na música portuguesa. Enquanto vocês estão procurando, eu até lembrei aqui de um exemplo, assim, que deixa até a coisa um pouco mais clara, né? Há uns anos atrás, teve um cidadão que se propôs a fazer um negócio parecido com esse negócio do Mamonas. Roberto Leal. Roberto Leal. Foi bom. Teve até uns... Tem que fazer um podcast, Roberto Leal. Teve um cidadão que uns anos atrás até se propôs a fazer um negócio parecido com esse negócio dos Mamonas Assassinos. Não fez o mesmo sucesso, é claro. Mas assim, você vê que o fato de ser um cara que fez um projeto similar mostra um pouco a ideia da coisa quando você tira um pouco esse véu comercial, né? Que é esse cara, não sei se vocês conhecem esse sujeito que fez criou meio que um personagem musical chamado Detonator. Nossa, nunca ouvi falar. É um cara, depois o pessoal pode procurar, um músico chamado Bruno Suter. Peraí, não é o... é o cara do Hermes e Renato, pô. É o Detonator, né? Tá. Então, Massacration. Massacration. Tá. Ele é meio que uma espécie de caricatura, assim, estilo Mamonas Assassinas. Você não vai falar que o Detonator, que o Massacration é uma banda de rock. Ele é uma produção de comédia, assim. E nesse caso é mesmo. Você sabe que eu já tive palco com eles, cara? A gente tocou, aí tocou Rádio de Porão e tocou Massacration. Dois corsos. Massacration é uma geração seguinte, mas é um tipo de humor bem parecido. Então, o Hermes e Renato em si. É, também. Que o Hermes e Renato, assim, digamos assim, ele era o Hermes e Renato e eles tinham esses braços, né? E o Massacration era um desses. Outro exemplo, esse internacional, o Tenacious D, do Jack Black. Que é um grupo musical formado pelo Jack Black, que, se eu não me engano, surgiu por causa do filme que ele fez. Que tinha uma série antes. Que tinha uma série e depois um filme. Aquela Escola de Rock? Não, foi o filme? Não, é o outro filme do Jack Black, que é ele e um outro colega que fazem uma banda lá e eles vão encontro o demônio lá e tal. Né? O Tenacious D é uma banda tal, só que é uma banda que surge assim para propósitos artísticos até cinematográficos nesse sentido. Surge no cinema, tudo. A banda de fato existe, tem disco, tudo, mas ela é um negócio de comédia, até porque o Jack Black ele não é propriamente um músico, ele é um ator comediante, né?
Esses são todos, eu acho que assim, você vendo os outros exemplos, dá pra ter uma noção maior do que é o negócio do Mamonas Assassinas. É que, no caso deles, a coisa já tem uma inclinação mais musical, assim, até pelo formato da promoção deles, que eles eram promovidos mais como uma banda, propriamente. Mas quando você olha a coisa de fora, assim, tira aquele hype todo, você consegue ver a coisa mais desse ponto de vista. Como sendo um projeto, uma espécie de projeto, tipo de artístico de comédia mesmo. Que tem um apelo mais musical, mas mesmo assim tem a característica principal do negócio. É essa coisa de comédia, né? Isso daí, primeiro, eu acho que contribuiu para que a coisa não caísse no mesmo problema que o resto do rock nacional. Finalmente, você não está fazendo exatamente música, você tá fazendo meio que um meio termo, assim, né? Uma coisa que tá um pouco fora já desse espectro, né? É meio circense. A apreciação não é musical. A apreciação é diferente. Você dá risada da letra, você dá risada das coisas que os caras fazem e tal. É uma apreciação diferente. E o importante também é o seguinte: com isso, criou-se aí uma situação onde esse estilo, assim, o negócio deles de rock, né? E o negócio deles é um meio que rock mesmo. Salvo essas exceções que eles fizeram pagode, fizeram axé, né? Eles até roubaram o Clash, por exemplo, mas é bem rock. Se tornou uma coisa mais aceitável porque se moldou, assim, a coisa em cima de um negócio que é uma tradição nacional, que é essa música humorística, né? A gente, por exemplo, no último episódio que a gente fez, que a gente falou do Bezerra da Silva, a gente citou que ele mesmo, por exemplo, Bezerra da Silva, que é sambista das antigas, tinha um apelo humorístico muito grande nas músicas dele. Os sambistas em geral tinham, né? Se você for pegar. O próprio Noel Rosa tem um pouquinho. Então, por exemplo, um jeito dele. Tem uma série de músicas que elas têm o intuito de fazer o cara rir, assim. Por exemplo, essas do Bezerra lembro de várias. Tem Peruca de Boi, Peruca de Boi é boa demais. Peruca de Boi. Eu vou ver muito fenômeno. Do Dicró assim. tem o Bingo, uma música do Dicró que também serve só pra rir. Um dos grandes fenômenos brasileiros nesse sentido é o próprio Falcão. Que eu acho que até que ele é um guru aí dos Mamonas Assassinos, porque eles imitavam bastante o estilo dele. Tem, por exemplo, as imitações feitas pelos Mamonas Assassinas, a gente já viu, por exemplo, aqui no podcast a gente já falou também de um outro sujeito, que ninguém pode falar que não é música, que é o Moreira da Silva, que tinha muito essas imitações, vozinhas que o cara faz e tal, né? Que nem, por exemplo, o Moreira da Silva contra o 007, que é uma música também que tem um apelo humorístico muito forte. Tem as imitações, mas é uma música, né? É que no caso dos Mamonas é uma coisa que, assim, tem uma relação com isso, mas a coisa ela já tá correndo para um outro caminho. Mas você vê que, assim, a coisa toda, no fim, ela tem uma raiz, assim, uma série de tradições culturais brasileiras reais, né? O Chico tá... Não, o meu celular abriu um negócio aqui. Série de tradições, assim, culturais, mesmo que estão mesmo por fora da música, né? Que o pessoal reconhece, né? Então eu acho que isso tudo contribui de uma certa forma para produzir aí um fenômeno que, claro, teve um impulso comercial, porque é uma coisa altamente comercializável, né? Comédia, assim, ainda mais nesse estilo deles, não é essa comédia crítica, né, que a gente vê em outros lugares. Por exemplo, o stand-up nacional tem um certo teor crítico em alguns lugares, tudo. Você vê que é aquela comédia mais crua, mais pastelônica, mas é uma coisa que existe na tradição nacional, assim, e que eu acho que contribuiu para fazer o negócio foi uma forma que eles acharam de dobrar o rock ao... Nossa Senhora Jesus. Começou a chover, pessoal. Dobrar o rock à cultura nacional de fato, né? Não fazer o negócio afundar na terra por causa da pressão que a cultura nacional impõe sobre aquilo que vem de fora, né? Uma forma de fazer o negócio dobrar, se moldar ali e encaixar nesse âmbito aí que é a cultura nacional. Porque é difícil mesmo você abrir um buraco assim, encaixar um negócio que é totalmente novo numa cultura tão rica e complexa como é a cultura nacional brasileira, né? Que é muito vasta, muito grande, tudo muito desenvolvida. Bom, rapidamente, alguns números. Ainda mais pra eu que sou de Brasília. Eu lembro que na época do show deles lá tinha bastante gente. Foi uma agitação, saiu na capa dos jornais e tudo, que ia ter Mamonas Assassinas, Mané Garrincha. Eles levam aproximadamente 10 mil pessoas para o Mané Garrincha, que há muito tempo não via tanta gente assim. O último show que teve muita gente assim foi o Legião Urbana em 88.
com 50 mil no Mané Garrincha. Que foi o show que foi aquela bagunça toda cuspindo, nunca mais ele quis voltar lá. E os punks estiveram nessa confusão. Como também estiveram na confusão desse show do Mamonas, porque o pessoal torceu o nariz, né? Que tá tudo muito chato. Então não gostou também disso daí. Todo mundo é brasiliense lá. Por isso que o cara toca lá e morre depois que a macumba é grande. Exato. Mas eu lembro que tinha tudo isso e depois que eles morreram, eu lembro que também teve uma campanha do setor evangélico ou cristão, sei lá, falando que a morte deles era uma parte de um plano macabro aí. Cara, o negócio da morte deles é um episódio interessante, que a gente tava até conversando aqui antes, né? Tem um youtuber aí na internet, agora eu não lembro o nome, não lembro o canal, enfim, que ele fala sobre acidentes de avião, ele fala sobre esses acidentes de avião famosos aí, e quando ele comenta todos os acidentes que ele vai comentar, ele fala que se um avião cai é porque você tem uma série de erros envolvidos no evento. Nunca é porque aconteceu uma coisa só. Tem que ter muitos erros ter sido cometidos para um avião cair. Porque ele tem todo um mecanismo de segurança e tudo mais. E ele chama atenção para várias coisas que rolaram nesse acidente dos Mamonas, eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que uma que até o Juliano mencionou brevemente, mas que é importante dizer, é que os caras estavam fazendo não sei quantos shows por dia, pegando o mesmo avião com o mesmo piloto. O piloto estava sem dormir há dias. Outro dia eu vi uma matéria, uma reportagem sobre isso daí, sobre esse acidente, e um comentário assim com a esposa do piloto, alguma coisa assim. Ela falava, ele tava cansado, ele não queria fazer mais essa viagem, mas ele foi lá e fez, não sei o que, ele não tava bem, não sei o que. Então, você vê, né? Os caras, em parte, morreram aí porque sugaram até a alma dos caras e o cara não conseguiu pilotar o avião. Porque foi um acidente meio estranho, meio louco, assim. Os caras bateram de frente na Serra da Cantareira. Não é que quebrou o avião, não é que nada. O cara deu com a cara ali. Ele fez uma confusão com os controles, não sei direito o que rolou. E se arrebentou ali na serra. É um negócio meio louco, assim. Um acidente meio besta, se for pensar, no fim das contas, né? A gente vai cair no tema da indústria musical. Mas que mata o pessoal mesmo. Mata o pessoal. A gente falou disso quando a gente falou sobre Chuck Berry e essas coisas, né? Os caras sugam até não dá mais. Verdade. Isso daí é muito sintomático, né? E eles, no caso, eram um pessoal. Ele já era uma banda, um apelo muito comercial, né? Até porque eu acho que o fato de não ser uma coisa tão musical, mas ser também era muito bom pra televisão, né? Esse formato deles. Tanto que eles iam na televisão tudo vestido e tal. Então... E eles apareciam bastante na televisão. Bastante. Muito. Porque se fosse banheiros do Gugu eu não vi com... Se só show de rock, assim mesmo, era mais difícil o cara fazer 3 shows por dia, porque um show tem toda uma preparação e tal, não sei o que. Mas você vê que eles se tornaram meio que uma espécie de personalidade, assim, que forma que eles podiam fazer, faz um show no dia, aí no outra... Puxa o cara lá, toca, o cara vai embora, muito avião, vai em outro, empuxa ele em outro lugar. Vai lá, toca, no outro ele só vai no programa de auditório, dubla ali no playback e tal. Aí você via Gera Samba, você via... Quem mais é? O Tchan, aí vinha Companhia do Pagode. Aí via Luiz Ambiel. Vale comer. Isso você falou do pagode, é verdade. Nessa mesma época, o negócio do pagode dos anos 90 também tinha esse apelo cômico, né? Muitas vezes a gente. Tinha um pouco. Era uma coisa também que a época tava ajudando. O El Chan tinha também, o Axé, tinha bastante, uma coisa bem cômica, a música do Pimpolho. Tinha umas coisas. O molejão, né? As coisas era meio esse espírito, assim. Mas de qualquer maneira cai naquela diferença que a gente falou do negócio, né? Os outros faziam música usando, eventualmente, humor. Os outros faziam humor usando música. Faziam humor usando música. Exatamente. Só pra fazer aqui menção, pro pessoal que ouve, a gente não achar que a gente é um bando de avacalhado que fala as coisas e não lembra os nomes e tal. O nome do cara do Baba Cósmica que descobriu eles é o Rafael Ramos. Era baterista da banda. É o nome menos importante do programa, hein? Não, mas é importante. É importante, brincadeira. Pra anedota, então. Eu falei que eles não tinham mais nenhuma música Tantas conhecida, outras coisas que a gente não lembrou. Eles têm mais uma assim. Uma pedra no meu caminho. Você vê que é uma coisa assim, que a época faz tudo também, né? Porque esse cara do Detonator aqui, que eu citei, é um cara que faz um trabalho bem nessa pegada mesmo, né? Você vê que tem todo um negócio de grupo de comédia por trás e tal.
E não fez esse sucesso todo, nem de longe. É um Não, é negócio- diferente. Ali o espírito era esse aí. Só você assistir. Você não. Quem viveu lembra. Você assistiu um episódio aí do Gugu, quem tava falando, assistiu um Faustão daquela época, era. Era outra história. Era um programa de Os auditório. caras É. passavam o domingo inteiro nesses Era programas, tirado. porque eles não, porque assim, a audiência que eles davam pros canais era gigantesca. Não, era uma loucura, cara. Os caras ficavam. E assim, como eles também eram bons humoristas, a gente tem que dizer isso. Porque, por exemplo, o Dinho sabia fazer imitação. Então eles ficavam o dia inteiro nos programas fazendo palhaçada, entendeu? Tipo, eu lembro direitinho, era um negócio, uma coisa de louco, assim. E né, esse vestido de mulher, que é um negócio que hoje em dia. Hoje não pode mais nada. Ou cantar Robocop gay, ele põe uma peruca loira. Aí se o cara fizesse isso hoje. Domingo hoje Já vinha a Carol Conká lá, Domingo hoje virou uma missa. É. Acabou aqueles domingos nossos animados, hein, Henrique? Essa frase aí tem. Nossa, eu não sei, porque a gente nos conhecia. Não, mas os domingos geral, animados do povo brasileiro. Ele quis dizer. Tô brincando. essas- Nada contra quem. Eu sou. Nada contra. Nada contra quem reza. Nada contra. Nada contra quem reza no domingo. Só, né? Você vê que outra coisa que mostra que eles. O quanto esse pessoal foi sugar a alma deles foi o tempo em atividade deles. Foi relativamente curto, né? Sim. Um estouro desse, porque se não tivesse sumido, né? A banda tinha durado assim, existia até hoje aí, né? Fazendo essas coisas. É uma loucura isso 50 aí. anos cantando. Eu acho que eles não conseguiriam segurar essa onda por muito tempo também. Ah, né? mas Porque lançava mais uns 2, 3 lançava uns discos. disquinhos. Não, mas aí, podia fazia também, com o recurso que eles têm, montavam um projeto mais sério, paralelo, mesmo que fizesse menos sucesso, mas Cara, saía eu alguma acho uma coisa importante. Ó. Às vezes é bom acabar mesmo. Porque você viu, Raimundos, o cara virou um pastor chato. Não, lá. é verdade, hein? E tem vários casos que o cara morreu, assim, nada contra quem. Nada contra quem morre. em acidente de avião. Mas às vezes. Ou nada contra quem sobrevive, Quando né? Que o para- problema não é morrer. Quando para, é bom parar. Porque vai que hoje em dia tinha uma igreja aí e todo mundo virou evangélico. Nossa, meu. Isso aí ia ser ruim, né? Chato, velho. O caso, o Raimundos é outro que a gente fez a comparação aqui, né? Que é um pessoal, que o Raimundos já é mais o contrário deles também. Mas na época se comparava muito, mas eu concordo que é diferente. Porque o Raimundos ele tem um apelo no rock, porque tem aquele negócio que o Raimundos, ele era transponível, o punk do Raimundos podia virar forró, né? Tinha muito essa pessoa introduzia muito isso, né? E também tinha um negócio que eles tinham também, essa coisa cômica, mas o Raimundos também tá no outro lado da coisa. O Raimundos, eles não eram comediantes, eles eram músicos mesmo. Era música, tal, tem os discos, bonitinho. Era um negócio assim, mas existe uma comparação dessas duas coisas nesse sentido. Mas você vê que a carreira durou muito pouco, né? Eles começaram em 89 e foram até 96 só, 7 anos. E esse 89 aí, Esse 89 é com entre, Utopia, entre inclusive. 89 e 95, o que aconteceu? Então, Utopia, ficaram tentando. Sem disco vendido. Ficaram tentando fazer Legião Urbana Cover. Também o nome da banda você vê, né? Era uma utopia, eles conseguiram fazer algum sucesso. Então tem aí, eles duraram pouquinho, né? Foi bem rápido. Poderia ter durado, eu acho, se não tivesse acontecido o que aconteceu, podia ter durado, assim, muito tempo. Muito tempo, assim. Podia ter durado nesse augezão aí mais uns anos, até os caras terem feito muito dinheiro e tal. Talvez até tivesse tido uma influência maior, porque esse é um movimento que não teve muita gente que conseguiu replicar também, né? E considerando que os anos 90 foi uma desgraça total pra todo mundo no Brasil. Não, É e difícil. uma coisa que os companheiros comentaram aqui, que é verdade, é ressaltar a intensidade do negócio, que era intenso o negócio. Eles estavam em tudo mesmo. Eu acho que não. Eu acho que depois deles eu não vi nada que fosse tão intenso, assim, tão. Como Sim. o pessoal fala, meteórico, né? Aquela coisa assim. E acaba. Todo lugar os caras estão. Hoje nós temos música do Pão de Açúcar. Hoje Aí em tem dia música mesmo de do ponto cantores, vista- cantores que. Cantores. Cantorix. Não sei também. Cantorix. Mas hoje em dia, mesmo Gente do que ponto tem de vista coisas- das coisas muito comercial, né? Sei lá, o que seria muito comercial hoje? Não vamos citar Sertanejo. nomes, não. Muito comercial Talvez. hoje, eu vou falar. Tem um cara Mas que não, gravou. mas não é a mesma coisa, né? Não é. Ué. Eu tava falando isso num Uber hoje. Esses caras do sertanejo, porque esses caras do Mamonas, todo mundo lembra deles. E vai demorar muito tempo pro pessoal esquecer que eles existiram. Aí deve ser os Você últimos. vê que eles fizeram um puta sucesso por um ano. Um dos últimos caras que venderam Esses- bastante disco, hein? Porque depois não tinha Acho mais que disco. Esses caras do sertanejo, que faz um puta sucesso agora, todo mundo fala, número pra cá, não sei o
que e tal, pá. Mas assim, no que passar a onda disso daí, ninguém vai lembrar desse cara. Ninguém vai falar assim, não, da minha época tinha aquele cara lá, o Gustavo Lima, verdade. tá ligado? Não, E ninguém vai hoje tá lembrar desse fácil, cara, você ninguém vai falar. grava live aí, ó, os discos saem tudo da Tomás. Naquela época você tinha que gravar um vinil, tinha que pegar um avião. Se arrebentar no avião, é tudo. É uma dureza. Inclusive, fazendo menção aqui, eles morreram em Guarulhos e eles eram de Guarulhos, né? Aqui, do lado aqui, nossos vizinhos. Certinho. Bagulhos. Eles não morreram em Guarulhos, não, cara. Morreu na Serra da Cantareira. Morreram na Serra da Ah, Cantareira. tá. Porque a Eles Serra eram da de lá, Cantareira não fica em Guarulhos, né? Não. Mas é ali, né, pô? Eles tinham, acho que talvez eles estavam voltando, indo pra Guarulhos, sei lá. Não pode pilotar avião, hein? Qual cara? Já sabemos. É que a Serra da Cantareira, pra quem não sabe, os caras assim, né? Pra se justificar agora. Fica ali na região, né? Na fronteira Agora pode entre Guarulhos pode e São matar. Paulo. Na fronteira entre a nação Guarulhos. Mas bem, eles eram de vamos... Guarulhos. Não, eu tinha mais um negócio pra falar, cara. O clima da época. Que o pessoal que vai ouvir o podcast, que é da época, vai lembrar, né? Isso é Quando importante. aconteceu o acidente, foi aquela... Parecia que tinha... eu lembro só disso daí comparado, porque inclusive é da mesma época de quando o Ayrton Senna morreu. Foi aquela comoção, assim, né? Nossa, meu Deus, o que aconteceu? Ninguém no caso, espera. Um ano muito antes do Ayrton grotesco Senna. também, Ou né? foi 2 anos antes? Foi 2 anos antes do Ayrton Senna. Foi muito grotesco. Tem até as fotos na internet, pra quem quiser pesquisar. Depois os caras lá tudo fodido, né? E é um negócio... Isso é uma sacanagem, inclusive. Uma sacanagem. Mas hoje em dia já virou Mas isso aí documento faz histórico. parte, faz parte. Mas você vê Sacanagem, que cara. essas Era- coisas quando sai foto, assim, isso daí é porque tem um pessoal procurando, tem uma demanda pelo negócio. Lógico. Ah, não, foi uma comoção. Teve programas e programas aí, a semana, o mês inteiro aí. Vira e eu mexe acho tem que eu outra aí. acordei. Eu acho que era um Tentando domingo. explicar o que aconteceu. Na verdade, acho que saíram 3 documentários deles aí. Se eu soube o mesmo produtor, não sei. Tratando da vida dos caras, com imagem de turnê, eles viajavam muito e tal. Eles pegaram muita turnê de chão também, né? Que era uma coisa muito da hora aqui no Brasil, você viajar de estrada. É isso aí. Mas, bem, eu não sei se o pessoal tem mais alguma Não, coisa pra acho que falar. A gente pode terminar, então. Espero que o pessoal tenha gostado dessa edição aqui, né? O pessoal que sente saudades aí desse negócio, o pessoal que não sente saudades, né? O pessoal que tava esperando a gente falar desse grupo aí, que é um pessoal que, de fato, tem aí tem aí todo esse... É um negócio meio folclórico, assim. Meio folclórico. Ficou pra história, né? E eu gostaria de saber o que o pessoal que ouviu o podcast acha, né? Dessa consideração que a gente tem, porque eu pelo menos nunca vi, assim, uma consideração desse tipo, né? Pelo menos. Eu vejo, assim, inclusive, que tem muita gente que acaba aqui, assim, fala, eu não gosto, pura e simplesmente, porque não tem, por exemplo, essas noções de apreciação, tal, do negócio e tal. Porque tudo bem, falar assim, não é a minha coisa, tá? Mas falar, por exemplo, já vi gente falar, é ruim, eu acho uma merda isso daí e tal. Não vê a coisa, por exemplo, de um jeito X Nossa, ou meu Y. pai ouviu isso daí, cara. Ele comprou a fita cassete, mano. Puta, ele rodava lá até estragar dentro da belina que ele tinha lá. E rodou. E era auto-reverse. Puta, ela ficava não indo e acabava vindo. nunca, né? Indo e vindo. Isso era indo e vindo. bom também. Imagina antes que você comprava um disco que tinha uma música só, que era o compacto. Você ficava ouvindo aquela música 150 vezes. Sessão nostalgia. Pressão Que nostalgia. não tem nada a ver com a Mona Assassina. Não, Tudo é. isso que eu falei agora. Mas é que eu pensei nisso. Mas bem, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado, apreciado essa edição do Música de Classe, né? Semana que vem estamos de volta com mais um tema aí, né? E, por favor, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Compartilha esse podcast com seus amigos aí, pessoas pra relembrar essa época aí, que eu não vou dizer que era uma época de ouro, muito pelo contrário, que menos tinha no Brasil nessa época era ouro. Mas bem, né? Lê os nomes aí dos integrantes, cara. Os integrantes, mas por que você tá me pedindo isso agora? Porque a gente falou dos caras, né? Os caras morreram aí. Os integrantes eram o Dinho, o Bento Rinotto, o Samuel Reoli, o Júlio Razek e o Sérgio Reoli. Isso aí. Muito bem, então. Muito obrigado pela audiência de todos aqui. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Música de Classe.